Voltei, botei o bonezinho da Veloce aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar aqui que tem uma galera aqui em volta. Olha a quantidade de gente que está acompanhando este evento do Fueltech Velopark. Manda um abraço aí, gurizada. Deixa a gente meio tímido, viu? Dá uma sensação meio esquisita, né? Exatamente. Mas agora sim, cara, vamos voltar. Mas primeiramente, peraí que tá muito calor, eu vou deixar aqui... deixando mais bonito o nosso stand. Cara, primeiramente eu queria dizer que eu sou muito fã do trabalho de vocês, do trabalho do Alta RPM. Como eu falei anteriormente, foi o primeiro canal que eu comecei a acompanhar sobre carros. Então, assim como o Luiz de Leon, assim como com o pessoal do Off-Road aqui, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui para conversar um pouco. Queria saber primeiro como é que foi o trajeto aí com o nosso querido Fiestinha Super Twin Charger, né? Cara, como que foi essa viagem? Tudo certo no projeto? Tudo certo no projeto, e isso foi uma viagem em conjunto, digamos assim, porque fazia um tempo que o Décio e eu, a gente gosta de umas tranqueiras, de uns enroscos e de aprender coisa nova, ver o que a gente consegue fazer, desenvolver. E Twin Charger era uma coisa, né, que a gente falava há bastante tempo. A ideia original era a gente fazer o nosso Corsinha B, que é o Chewy, né, o Corsinha roxo lá, fazer Twin Charger. Eu até fui na casa do Lucas, né, da ex-Auto Super, e aí chegou o microfone pro Décio, agora fica mais fácil pra gente falar. Só que quando a gente estava vendo o desenvolvimento lá do Corsa, ia ficar meio complicado o espaço, né, ali no Corsa. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, só comentando, né, reforçando o que eu estava falando, a gente começou o desenvolvimento tentando fazer no Corsa B, porque era o carro que estava no canal no momento, né? E a gente chegou à conclusão que ia ficar muito difícil ou precisar de muita modificação. Tipo, desde mexer posição do alternador, essas coisas. Exato. E aí no momento a gente disse, cara, vamos tentar pensar um pouco mais antes de começar a tentar fazer. Até que um dia de manhã eu quase me engasguei quando eu comi o pão com ovo, que eu tive uma ideia. Eu falei, Décio, Fiesta. Fiesta já é 50% do caminho andado na versão 1.0 Supercharger. Sim. Tudo que a gente precisa fazer é só colocar um kit turbo em cima. Não foi bem assim, né? Assim... Foi desafiador, mas foi muito divertido. Foi muito divertido. Desde do trabalhar em casa, né? De se fazer na garagem, porque a nossa premissa no começo foi assim, cara, vamos tentar fazer o projeto com o que a gente consegue fazer, com as nossas limitações, apesar da gente ter um conhecimento da área automotiva já, tentar fazer com as nossas limitações de produção de coisas. Tipo, a gente sabe até montar e desmontar, isso a gente tem uma boa experiência, mas a gente não tem muita experiência com fabricação, né? E esse foi o desafio. E aí foi. A gente simplificando, a gente colocou um kit turbo de Zetec Rocan no Zetec 1.0 Supercharger. Genial, cara. E eu queria saber, assim, eu tenho muita curiosidade de como é guiar este carrinho. Porque eu já dirigi carro turbo e é muito legal, né? Tenho às vezes um lagzinho, eu acho legal o carro com lag, acho que fica mais divertido. Mas, cara, eu nunca dirigi um Supercharger, quem dirá um Twin Charger com os dois, cara. É algo que você pode fazer em breve, a gente pode combinar um rolê aí pra você bacana. ver. Eu ia arriscar que é como se fosse, ele continua sendo motor 1.0, mas eu ia arriscar que é como se ele fosse um motor 1.0 com um tubo compressor roletado. É basicamente isso, porque você tem um spool da turbina relativamente cedo, isso porque a gente colocou uma turbina que seria considerada pequena para o motor 1.6. Sim. Mas até 2.000 RPM ele é fraco, vamos colocar assim? Mais ou menos para essa. Ele tem um pouquinho de torque bem de baixo, porque o Supercharger está sempre ligado no virabrequim e ele está sempre mandando alguma coisa. Mas ele começa a acordar de verdade em 2. 2,5 ele fala, hã? E 3 ele entregou absolutamente tudo que a gente tinha para entregar. Assim. 2,5 fala, hã? E de repente vem, né, essa patada. Mas uma coisa que eu acho que é importante, a gente tá falando, não vem muita força em baixa rotação e tudo mais. Cara, não dá para esquecer que a gente tá falando de um motor de 2003, que tem uma quantidade de folga enorme, que é um motor com 2 válvulas por cilindro, ele não é multiválvulas, não tem comando de válvulas variável, é tudo fixo, ele tem injeção indireta, né? Então assim, é um motor defasado, digamos assim, se a gente for falar ainda mais da tecnologia que existe hoje. Não, a gente estava até conversando sobre isso. O Venzon, que é tuner ali, fez os carros do Anderson, etc. Ele tá muito envolvido com aquele trabalho daquelas Porsches antigas que estão mais para trás ali. E aí a gente tava conversando, eu achei que eles atualizavam o powertrain daquelas Porsches também, mas não, é tudo motorização original de época, sabe? Claro, com o Fueltech tudo eles atualizam a parte de injeção, gerenciamento, coletor, etc. Mas é o motor original, o bloco, tudo é original ainda. E eles tiram 300 e poucos cavalos de roda de um motor que, cara, a gente tem que pensar que é um motor de 40 anos atrás, sabe? E é isso que é muito magnífico de tu pegar um carro antigo para tu fazer um projeto e tu conseguir tirar potência e tirar rendimento
de um motor que é de 20 anos atrás. Cara, 20 anos atrás tem gente que tá aqui assistindo nosso programa que não era nem nascido. Exatamente. Dá até um certo desgosto ao oi tremendo aqui, assim, de ver que a gente tá ficando velho, velho. Mas a gente não perde fôlego, né? Não, isso é verdade. A gente vai ganhando idade, vai ganhando experiência e eu acho que as ideias ficam mais desafiadoras nesse ponto aí. E a gente aprende a gastar menos energia no meio do processo de executar esse tipo de ideia Sim. que a gente quer. Então, assim, inclusive assim, o Décio agora ele tá preparando mais o up dele, porque ele não quer ficar andando atrás do Fiesta. O Fiesta passou nos números do dinamômetro o meu carro e agora eu preciso fazer um upgrade no meu carro. De Não lei, posso, né? Não posso. Mas assim, uma parte legal é, nessa configuração atual, com downpipe e tudo mais, é muito visceral. Sim. E eu entendo, a gente tá falando de carro com 163 WHP, com 21 kg de torque, não entenda mal, não tô falando que é uma coisa de ficar uau. É que mas a questão é a forma como entrega. é o que eu vivo falando, não é o que ele faz, é como ele faz, né? Então ele tem um lagzinho, mas tem um som da turbina, e aí vem tudo de uma vez e aquele negócio. Então, até quando a gente fala de um projeto mais antigo, a espécie da conectividade que a gente tem com o carro é completamente diferente. Então tu vai andar no Gol, no Passat e tudo mais, uma coisa mais antiga, é diferente. Hoje é mais rápido, mais seguro, mas não necessariamente mais conectado com o carro. Uhum. Então tem um encanto nesse tipo de coisa que a gente faz. Está se perdendo um pouco essa parte da conexão com carros, assim. É muito difícil tu ver hoje um carro que seja visceral. E quando surge um carro que seja visceral e é atual, o carro explode. É muito difícil o carro não ser uma explosão em venda e a preço pelos entusiastas, né? Tu ia falar alguma coisa? Não. Eu ia falar assim, um carro que foi uma explosão nessa parte de ser mais visceral foi o Hellcat, da Dodge. Sim. Que gerou petição para proibirem as vendas do carro e tudo mais, porque arrancava e empenava a roda da frente, e a galera fazendo burnout e se perdendo por aí vai, mas enfim, no nosso caso ainda é muito mais a preparação do que o carro original. Sim. E cara, acho que, enfim, existem fases, as coisas vão mudando com o tempo. O comportamento, a paixão pelo carro muda com o tempo e tudo mais. E tipo, quem tá vivendo hoje, por exemplo, sem falar mal em nenhum nível, mas a conexão com o Golf GTI de hoje é completamente diferente do cara que tava regulando o AP carburado dele na garagem de casa e tudo mais. É um outro mundo, tá ligado? Tem muito mais super trunfo, tem muito mais acessibilidade, eu acho. Hoje em dia a galera consegue acessar a internet, ver o teu podcast, ver o que a gente faz lá em casa e tudo mais. Então vive o carro de um jeito muito diferente, né? E eu acho isso fantástico, mas às vezes gera um gap da realidade. Um pouco do teste, né? Isso teste. mesmo. E até a questão do entender, né? O nosso maior desafio, que a gente sempre acha muito interessante, é entender da onde o carro saiu, de dirigir ele originalmente com aqueles 72 cavalos de roda que ele tinha, que aquela entrega do Supercharger, que ela é um pouquinho diferente, e ao mesmo tempo que ele não parece um carro sobrealimentado, ele também parece, né? Porque ele entrega um pouco mais numa área ali mais perto de baixa, mas de alta o Supercharger não tem volume para tocar. Ao que ele é hoje, que tipo, ele começa a entregar, aí a turbina entra e ele vai entregando. Se tu não cuidar, tu vai até o corte com ele entregando. Sabe? Que legal. E a diferença é absurda, né? Entre o que ele era e o que ele é hoje. Acho que pra mim uma coisa, inclusive, desse projeto é o quanto... Eu nunca andei com um carro turbo com esse nível de pressão antes. Sim. Só quando eu cheguei tava o problema. Então não confiava, não considera. Mas assim, o som. Isso a internet não passa porque você tá vendo, porque é o som misturado com a vibração do carro. 2.4 bar no motor 1.08 válvulas e tal. Todo original. A vibração daquilo e o jeito que aquilo grita. E aquela sensação do mundo acabando, assim, porque o negócio tá vindo e tal. E você olha e fala, uau, 60 por hora, tá ligado? Não é tão rápido, legal. Mas e isso é uma coisa que foge da capacidade do pessoal do super trunfo entender. Sim. Entendeu? Porque, cara, não é só o número, não é só a velocidade máxima, o 0 a 100, é a experiência ao dirigir, sabe? E não falando que o Fiesta é o supra-sumo, mas, porra, é o que a gente fez, um negócio diferente. E é muito especial, a história, velho. é o que ele representa, né? A gente conversou ontem com o TK Fury, do canal Máquina, e a gente fala sobre como os carros são uma representação da nossa personalidade. E tu tá fazendo um carro como esse, ele representa a história da tua vida, ele representa os teus sonhos, as tuas curiosidades, o que tu gostaria de fazer e o que tu não gostaria. Como eu tenho meu projeto dos sonhos, que é a minha empresa com um H6 de Legacy, e as pessoas falam, cara, tu provavelmente vai tirar menos potência do que se tu fizesse a receitinha básica de um STI ali, de um 4 cilindros turbo. E daí?
Eu quero o meu H6, cara. Cara, eu vou te falar um negócio. Inclusive, assim, essa história da representação da nossa personalidade, esse é um papo antigo. E vai muito além disso. Porque vai além, tipo, como que a gente tá evoluindo na vida, como que a gente tá mudando as nossas coisas na vida, o que que a gente quer descobrir, o que que a gente quer... Então, você, por exemplo, essa parte, não é só uma questão de personalidade, mas é de evolução. É de sair de um lugar e ir pro outro completamente diferente, entrar no negócio inexplorado. Vai pela personalidade? É óbvio que vai pela personalidade. Mas, mano, a gente tá mudando. Você de hoje, você... Nós somos completamente diferentes do que a gente era 10 anos atrás. Então a gente tá sempre indo atrás de um negócio diferente. Ou não, o cara quer a receita básica. Varia. Sim, cada um tem o seu gosto, né? Exatamente. Isso é interessante.